Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. A noite caiu como um manto sobre a aldeia esquecida pelo tempo, envolvendo casas humildes em sombras silenciosas e frias. Era como se até mesmo o vento sussurrasse tragédias e promessas antigas, empurrando portas e janelas, inquietando corações aflitos. No interior da casa de paredes descascadas, o olhar de Narina vagava entre as fendas do teto, procurando um escape para a alma acorrentada pelo destino. Tinha apenas 18 anos, mas nos olhos brilhava uma dor ancestral, misturada à coragem que só quem conhece o desamparo aprende a cultivar em silêncio. A mãe, de joelhos junto ao fogão velho, murmurava preces sufocadas pela esperança de um milagre, enquanto o pai, com a pele marcada por sol e trabalho, sentava-se diante da lareira apagada, sem conseguir olhar para a filha. O destino cruel não deu opções: dívidas, fome, vergonha. Vender Narina ao sultão foi a única escolha deixada à família. E assim, o coração da jovem foi rasgado entre o medo do desconhecido e o desejo reprimido de ser, enfim, amada. No momento em que a carruagem escura parou diante da porta, o silêncio se tornou pesado demais para suportar. Soldados, vestidos de azul e prata, cruzaram o portão, trazendo consigo uma aura de autoridade e frieza. O chefe dos guardas leu o documento real em voz alta, e cada palavra era como um prego afundando no peito de Narina: a jovem será levada ao palácio de Sultan Semilcaia. É ordem do próprio sultão. Não haverá volta. Narina permaneceu imóvel, mas dentro dela uma revolta ensurdecedora gritava por justiça. Como aceitar ser tratada como moeda de troca? Como abandonar tudo o que conhecia, sem sequer uma promessa de carinho? Mas não houve tempo para lamentos, mãos firmes a puxaram, embalando-a em mantos de seda que mais pareciam correntes douradas. Cada passo até a carruagem era um adeus sufocado, um futuro arrancado à força. Enquanto as rodas do veículo cortavam a estrada sob o céu estrelado, Narina tentava gravar cada cheiro, cada rosto, cada lembrança. O coração latejava entre pânico e curiosidade. O que a esperava atrás dos muros de mármore do palácio? Diziam que o sultão era um homem diferente, envolto em mistérios, dono de uma presença fria e distante, incapaz de se aproximar verdadeiramente de uma mulher. Rumores sussurravam que ele congelava ao ver uma mulher nua, vítima de um trauma impossível de curar. Para Narina, tudo aquilo era apenas um fantasma de medo. A viagem parecia não ter fim. No interior da carruagem, a jovem abraçou os joelhos, tentando segurar as lágrimas para não demonstrar fraqueza diante dos guardas. Por fora, mantinha um semblante altivo, por dentro, era um redemoinho de insegurança, esperança e raiva. A cada solavanco, sentia-se mais longe da vida que sonhou um dia. Desejo reprimido, nunca sentirá amor, nunca soubera o que era o toque suave de quem ama, nunca experimentara a doçura de um abraço verdadeiro. A alma ansiava por ternura, mas o mundo oferecia espinhos. Quando finalmente as torres brancas do palácio surgiram no horizonte, iluminadas pela luz fria da madrugada, Narina prendeu a respiração. Os portões se abriram com um render solene, revelando jardins luxuosos e um exército de criados atentos. Tudo era grandioso, opulento, distante. No entanto, nenhum brilho era capaz de aquecer a solidão que morava ali. Ao sair da carruagem, Narina foi recebida por uma criada idosa, Fátima, que lhe lançou um olhar compassivo, como quem entende o peso da dor silenciosa. Coragem, menina. Aqui tudo muda, mas o coração precisa continuar batendo. O tom das palavras era doce, mas os olhos denunciavam uma tristeza profunda, como se conhecesse segredos terríveis escondidos nos corredores do palácio. Guiada por Fátima, Narina caminhou por salões de ouro, tapeçarias ricas e esculturas antigas. O som de passos ecoava, lembrando-lhe a cada segundo que agora era propriedade do sultão.
No quarto reservado para ela, uma janela enorme deixava entrar o perfume dos jasmins noturnos. As roupas simples foram trocadas por vestidos delicados, que pareciam exigir dela uma nova postura, uma nova identidade. Enquanto se despia da vida antiga, Narina fitou o próprio reflexo no espelho, o rosto marcado pelo medo, os olhos cheios de perguntas sem resposta. Será que algum dia vou ser livre? Será que ele vai querer me tocar, ou apenas me possuir como um objeto? O desejo de gritar era tão forte quanto a necessidade de sobreviver. Fátima retornou, trazendo um chá adocicado e uma advertência: o sultão é homem de muitos mistérios. Não tente agradá-lo, não tente desafiá-lo. Apenas seja paciente. Aqui, os desejos são perigosos. A voz da criada fazia o coração de Narina bater ainda mais forte. Era impossível sufocar a curiosidade, impossível ignorar o chamado do destino. Por mais medo que sentisse, por mais indignação que queimasse no peito, algo dentro dela ansiava pela chegada do sultão, pelo momento em que olhos desconhecidos se encontrariam e talvez, pela primeira vez, alguém enxergaria além da aparência. O tempo no palácio parecia suspenso, com as horas arrastando-se como fantasmas no escuro. Narina tentava se distrair observando a vida que pulsava nos corredores, criadas cochichando, soldados marchando, conselheiros com semblante preocupado. Ela sentia-se uma peça de xadrez em um tabuleiro de poder, mas jurou a si mesma que não seria derrotada tão facilmente. Quando o crepúsculo banhou o céu com tons de sangue, Fátima apareceu novamente, desta vez para informar que o sultão desejava conhecê-la. O frio percorreu a espinha de Narina, e ela se preparou como se fosse enfrentar um tribunal. Vestiu o melhor vestido, prendeu os cabelos, tentou esconder as mãos trêmulas. O espelho refletiu uma jovem que parecia mais forte do que se sentia. Ao cruzar o corredor, o coração batia tão alto que parecia ecoar nas paredes de mármore. Cada passo em direção ao salão do trono era um teste de coragem. O ar estava impregnado de perfume de rosas e incenso, criando uma atmosfera quase irreal. As portas se abriram devagar, revelando a silhueta de Sultan Semilcaia, imponente, solitário, com olhos escuros que guardavam segredos. Narina parou à sua frente, sentindo a respiração presa, esperando pelo momento em que o destino finalmente. Narina ficou diante de Sultan Semilcaia, sentindo o peso de todos os olhares invisíveis, das paredes frias, dos ecos de uma história que, até então, não lhe pertencia. Ele estava sentado em seu trono, envolto em seda azul escura, postura rígida, olhos tão profundos quanto o mar tempestuoso. Havia algo em sua presença que inspirava respeito, talvez até medo. Porém, além disso, Narina sentiu uma estranha conexão, como se as sombras dele tocassem as sombras dela. O silêncio entre ambos foi denso, carregado de expectativas, medo e algo ainda sem nome. Sultan Semil ergueu o olhar, fixando-se no rosto da jovem. Por um instante, o tempo parou. Ele pareceu surpreso com a beleza delicada daquela desconhecida, com o brilho nos olhos que carregava dignidade e revolta, mesmo diante da submissão forçada. Em Narina não havia apenas fragilidade, havia uma força discreta, uma resistência que ele reconheceu imediatamente, pois era algo que também existia nele, sufocada pelos anos de dor. Narina, disse o sultão, a voz rouca e baixa. O nome dela soou como um segredo sussurrado na noite. Espero que tenha tido uma viagem tranquila. Ela sentiu vontade de rir diante daquela formalidade vazia. Viagem tranquila? Como se ser arrancada dos braços da família, vendida como uma mercadoria, pudesse ser chamado de viagem. Mas conteve o impulso, lembrando das palavras de Fátima: aqui, os desejos são perigosos. Manteve a postura, ergueu o queixo, buscando nas profundezas do peito uma coragem que não sabia possuir. Obrigada, Majestade. Estou à disposição de vossa vontade,
como foi ordenado, respondeu, cada sílaba carregada de uma dignidade quase desafiante. Os olhos do sultão se estreitaram por um segundo, notando o tom. Havia algo de diferente naquela jovem. Não era medo, nem submissão cega, mas um orgulho ferido. Semil sentiu uma pontada de respeito, mas também um incômodo. Quantas vezes havia visto olhares como aquele? Quase nunca. A maioria das jovens trazidas ao palácio baixava os olhos, tremia, suplicava para ser poupada. Narina não. Ela encarava o desconhecido com dignidade, e isso o desarmava. Por trás do trono, um dos conselheiros pigarreou, impaciente. Havia pressa para que o ritual fosse cumprido, para que o palácio se livrasse dos rumores sobre a maldição do sultão. Semil levantou-se devagar, aproximando-se de Narina com passos precisos, cada gesto calculado para esconder a tensão crescente. Seja bem-vinda ao meu palácio. A partir de agora, sua vida pertence a mim, declarou, mas sua voz não era cruel, tampouco fria. Era apenas, cansada. Narina sentiu um calafrio percorrer a espinha. O olhar do sultão pousou nela não como um predador, mas como alguém perdido dentro do próprio labirinto. Ela percebeu, de forma quase instintiva, que aquele homem não era um monstro, mas alguém atormentado por cicatrizes invisíveis. Sentiu, pela primeira vez, um leve desejo de compreendê-lo, um desejo ainda reprimido pelo medo, pela raiva, pela sensação de injustiça. Porém, uma fagulha de compaixão começava a brilhar por trás das defesas erguidas. Narina será apresentada aos costumes do palácio. Amanhã, começaremos os preparativos para a cerimônia. Descanse esta noite. Aqui, ninguém ousará te ferir, falou, acenando para Fátima, que aguardava à porta. Narina assentiu em silêncio. Sentiu vontade de perguntar o motivo de tanto mistério, de tanta pressa. Quis saber por que aquele homem, tão poderoso, parecia tão humano, tão vulnerável. Mas ainda não era a hora. Seguiu Fátima pelos corredores iluminados por tochas, absorvendo cada detalhe dos azulejos coloridos, dos tapetes grossos, das janelas altas com vitrais reluzentes. Tudo parecia mágico e opressivo ao mesmo tempo. No quarto, Fátima fechou a porta e se aproximou. Olhou Narina nos olhos, com uma tristeza doce. Não se deixe enganar pelas aparências, menina. O sultão carrega dores profundas. Você é jovem, mas tem um coração forte. Isso pode ser sua salvação, murmurou, ajeitando as cobertas e afastando uma mecha de cabelo do rosto da jovem. Narina não respondeu. Sentou-se na beira da cama, sentindo a rigidez dos lençóis perfumados, tão diferentes dos panos ásperos de sua casa. Deitou-se sem trocar palavra, o corpo exausto, mas a mente em tormenta. Ali, sozinha, chorou pela infância roubada, pela liberdade negada, pelo destino cruel que a transformava em moeda de troca. Ainda assim, no fundo do peito, uma centelha de esperança começou a pulsar. Talvez haja espaço para mudança, pensou, antes de ser engolida pelo sono inquieto. Quando a manhã chegou, a alvorada vestiu o céu de dourado. Narina despertou com o som distante de música e vozes. Fátima trouxe um vestido novo, azul claro, que parecia ter sido feito para ela. A criada penteou seus cabelos longos, trançando-os com delicadeza, e a acompanhou até o salão das mulheres do palácio. Ali, Narina foi recebida por outras jovens, todas igualmente assustadas e deslumbradas. Entre sorrisos falsos e olhares de pena, Narina percebeu que cada mulher ali tinha uma história de dor. Algumas falavam sobre o sultão com respeito, outras com medo, poucas com esperança. Cada uma carregava cicatrizes invisíveis. As criadas começaram a explicar as regras, os rituais, os horários, os limites de acesso.
Narina ouviu tudo em silêncio, gravando cada palavra, planejando sobreviver um dia de cada vez. Mais tarde, foi chamada para um encontro formal com a tutora do harém, Madame Sibel, uma mulher severa, de voz firme e olhar atento. Aqui, coragem pode ser perigo, mas também pode ser poder, advertiu, servindo chá para ambas. O sultão é imprevisível. Não provoque, mas não se humilhe. Lembre-se, há olhos em todos os lugares. Narina assentiu, percebendo a verdade nas entrelinhas. O palácio era uma gaiola dourada, mas ainda havia espaço para lutar por dignidade. Sentiu, naquele instante, o desejo de não se entregar ao papel de vítima, mas de tentar, com inteligência, transformar sua história. Quando a noite caiu, Fátima a preparou para mais uma cerimônia. Vários criados entraram, ajustando véus, pulseiras, adornos dourados, como se vestissem Narina para um sacrifício. O ritual da noite de núpcias se aproximava, todos no palácio sabiam, todos observavam, ansiosos por saber se a maldição do sultão seria quebrada, ou se mais uma jovem seria rejeitada, condenada ao silêncio. No fundo do peito, o desejo reprimido de Narina começava a despertar. Não era apenas medo. Havia algo de diferente no sultão. O modo como ele olhou para ela, a dor oculta em suas palavras. Por um momento, Narina esqueceu o próprio sofrimento e passou a se perguntar: e se o destino tivesse algo maior reservado? E se, em meio à prisão, pudesse surgir um amor impossível, capaz de curar feridas? Quando Fátima a conduziu pelo corredor iluminado, a jovem respirou fundo, sentindo o peso de cada passo. As portas do quarto do sultão se abriram devagar, e Narina entrou, pronta para encarar o desconhecido. O quarto era amplo, silencioso, iluminado apenas pela luz suave das velas. Sultan Semilcaia estava à janela, contemplando o horizonte escuro. Quando se virou, encontrou os olhos de Narina, e ali, no breve instante de silêncio, uma promessa não dita atravessou o espaço entre eles. Ali, começava algo impossível de deter. Quando Narina entrou no aposento do sultão, sentiu um frio cortante percorrer a espinha. Sultan Semilcaia estava imóvel, a postura rígida diante da janela de vidro que refletia a escuridão do lado de fora. Por um instante, ele pareceu não notar a presença dela, como se os próprios pensamentos pesassem mais do que tudo ao redor. O silêncio era quase sufocante, quebrado apenas pelo leve crepitar das velas e o som distante da fonte do jardim, além dos sussurros abafados do vento noturno. Narina respirou fundo, tentando controlar a ansiedade, os dedos tremendo debaixo do véu bordado. O ambiente parecia grande demais, opulento demais, até mesmo ameaçador. Tudo ali tinha sido construído para ostentar poder, mas naquele instante, Narina só conseguia perceber a solidão. A própria imagem do sultão, envolta em sombras, transmitia uma força desesperadamente contida. Ela lembrou das histórias sussurradas pelos corredores do harém, vozes carregadas de medo e fascínio. O sultão não suporta ver uma mulher nua. Dizem que sua alma foi amaldiçoada. Ninguém entende, ninguém ousa perguntar. No fundo, a jovem sentia pena dele. Era impossível não perceber o abismo que os separava, não apenas de mundos diferentes, mas de dores diferentes. Cada um carregava suas cicatrizes, seus traumas, desejos jamais confessados. Aquilo fazia surgir nela um desejo reprimido de romper a distância, de tocar o mistério, descobrir se havia ali um homem de verdade, capaz de amar, capaz de ser amado. Finalmente, Sultan Semil se virou, os olhos negros repousando nos dela. Por um instante, Narina percebeu algo estranho, ele não olhava com luxúria, nem com aquela crueldade velada dos homens que tomam o que desejam. Seus olhos estavam marcados pela solidão, um pedido de socorro disfarçado por trás da máscara de poder. Ela sentiu o coração acelerar, não apenas pelo medo, mas por uma curiosidade incontrolável.
uma centelha de empatia impossível de sufocar. Narina, disse ele, a voz mais baixa do que esperava, quase um sussurro. Não tema minha presença. Aqui, ninguém lhe fará mal. Ela baixou os olhos, não em submissão, mas porque era impossível sustentar aquele olhar carregado de dor. No silêncio, ela ouviu o próprio sangue correndo rápido, sentiu o calor das velas lutando contra o frio que invadia sua alma. Majestade, arriscou. O senhor deseja me conhecer esta noite? O sultão não respondeu imediatamente. Caminhou até uma mesa, onde repousava uma taça de vinho. Suas mãos fortes, marcadas por batalhas, tremiam levemente. Havia algo quebrado nele, algo irreparável, mas que, por alguma razão, Narina não conseguia desprezar. Ela quase podia sentir o peso da coroa sobre seus ombros, o fardo de expectativas impossíveis, a pressão de um reino inteiro à espera de um herdeiro, de uma noite consumada, de uma reputação recuperada. Ele girou a taça nas mãos, a voz saindo rouca, carregada de cansaço. O mundo acha que sou imune ao desejo, que sou feito de pedra. Mas a verdade é que ninguém conhece meus medos. O que dizem sobre mim chegou até seus ouvidos, não é? Ela hesitou, depois assentiu, olhos fixos no chão de mármore, sentindo o peso da sinceridade. A coragem dentro de si se agigantava, rompendo o gelo, empurrando-a para além dos próprios limites. Ouvi histórias, sim. Mas, ninguém escolhe as dores que carrega, sussurrou, a voz trêmula, mas honesta. Semil ficou imóvel, observando-a com atenção. Pela primeira vez, percebeu que aquela jovem não era apenas uma vítima do destino. Havia compaixão em sua voz, algo que ninguém jamais lhe oferecerá. Em vez de medo, ele sentiu um fio de esperança. Poderia confiar nela? Seria possível despir a alma diante de alguém tão jovem, tão inocente, mas com uma coragem quase feroz? Ele deu alguns passos, parando a poucos metros dela. O ar ficou denso, carregado de algo indefinido, desejo e medo misturados, cada qual tentando vencer o outro. Sente-se, ordenou suavemente, apontando para uma poltrona perto da lareira. Ela obedeceu sem protesto, sentindo o coração pulsar tão forte que parecia prestes a romper o peito. Sentado de frente para Narina, Sultan Semil demorou a encontrar as palavras. Fechou os olhos por um instante, respirou fundo, como se buscasse forças no fundo da própria alma. A lareira crepitava, iluminando seu rosto com tons dourados e vermelhos, revelando as linhas de sofrimento. Quando eu era jovem, meu pai acreditava que fraqueza era uma doença. Fui criado entre batalhas e ordens, nunca entre abraços ou afeto. Perdi minha mãe cedo demais. Vi mais sangue do que qualquer pessoa deveria ver. Uma noite, durante um cerco, fui traído. Uma mulher se aproximou, prometendo lealdade, mas apenas queria me destruir. Desde então, tudo que envolve entrega me faz congelar. Meu corpo reage como se a morte estivesse ao meu lado. Ele falou tudo sem rodeios, sem melodrama, apenas verdade. Narina ouviu cada palavra, sentindo lágrimas arderem nos olhos. Havia ali uma dor tão profunda, tão humana, que se tornou impossível manter distância. O medo inicial deu lugar à compaixão genuína. Sentiu vontade de segurar a mão dele, de dizer que a dor pode ser superada, mas manteve-se contida, respeitando o espaço entre eles. Eu entendo o que é perder a esperança, majestade. Minha família me vendeu porque não havia mais escolhas. Cresci ouvindo que era apenas um peso para o mundo. Nunca imaginei que um dia estaria diante do homem mais poderoso deste reino, ouvindo palavras tão verdadeiras, confessou, as mãos apertadas no colo, lutando contra a vontade de chorar. O sultão ficou em silêncio, olhos marejados, mas não permitiu que as lágrimas caíssem. O orgulho ainda era seu escudo,
mas, pela primeira vez em anos, baixou a guarda diante de alguém. Entre eles, formou-se uma ponte invisível, feita de confissão, dor compartilhada, promessas não ditas. Eu não pedi para estar aqui, mas se for meu destino, quero que saiba que não sou sua inimiga, nem seu peso. Não desejo lhe causar dor. Só peço respeito, nada além, disse Narina, a voz firme apesar da emoção. Semil ergueu o rosto, fitando-a com um misto de surpresa e admiração. Por dentro, lutava contra o impulso de se afastar, de erguer muros, de congelar o coração mais uma vez. Porém, o olhar de Narina era diferente de todos. Havia ali compreensão, não julgamento. Desejo de ajudar, não de ferir. O tempo parecia ter parado, a atmosfera carregada de sentimentos reprimidos, de segredos sussurrados, de uma ligação que começava a nascer, apesar do medo. Os dois permaneceram assim, frente a frente, sem pressa, apenas sentindo a presença um do outro. Quando Fátima apareceu para levar Narina de volta aos aposentos, o sultão nada disse. Apenas observou a jovem se afastar, uma parte dele querendo pedir que ela ficasse, outra parte temendo o que poderia acontecer se baixasse as defesas. Narina, ao sair, sentiu o peito leve pela primeira vez desde que chegara ao palácio. Não sabia se aquela conversa mudaria o destino dos dois, mas sentia que, finalmente, algo dentro dela havia despertado, esperança. Ao deitar-se, não conseguiu dormir. Olhou para o teto, ouvindo os sons noturnos do palácio, sentindo o eco da voz do sultão ressoar em sua mente. Talvez, pensou, existisse espaço para um novo começo. Talvez ali, entre medos e traumas, a vida estivesse dando a ambos uma segunda chance, mesmo que ainda não conseguissem perceber. No dia seguinte, o palácio despertou agitado. Os conselheiros estavam inquietos, os criados corriam de um lado para o outro, preparando tudo para a cerimônia que se aproximava. No entanto, no coração de Narina, uma certeza se formava, algo havia mudado para sempre na noite anterior. Ela sabia, instintivamente, que, a partir daquele encontro, nada seria igual. E pela primeira vez, quis ver o sultão novamente, não como dono, mas como homem. O sol mal havia nascido quando Narina acordou, o corpo exausto, a mente repleta de pensamentos confusos. Ela se sentou na cama, observando pela janela o pátio do palácio já tomado por criados apressados, carregando vasos, arrumando flores, ajeitando tapeçarias. O clima era de tensão e expectativa, mas nenhuma daquelas preocupações parecia tocar realmente seu coração. O que pesava sobre Narina era a certeza de que, naquela noite, algo definitivo aconteceria. Ela deixaria de ser apenas uma jovem assustada e passaria a carregar para sempre o peso de ser esposa de Sultan Semil Kaya, o homem mais temido do reino. Fátima apareceu silenciosa, trazendo um vestido de seda azul, bordado com fios de prata. Narina notou que suas mãos tremiam levemente, como se também sentisse o peso daquele dia. Vista-se, menina. Hoje é o dia dos preparativos, murmurou a criada, evitando encarar Narina nos olhos. Enquanto era vestida, Narina sentiu o tecido macio escorregar pela pele, cada detalhe da roupa lembrando que a partir dali não havia mais volta. O ritual seria cumprido, com ou sem seu consentimento, com ou sem desejo. Os cabelos foram trançados, adornados com pérolas, e as mãos perfumadas com óleos doces, tão intensos que quase sufocavam a jovem. Tudo era feito para agradar o sultão, para exaltar a beleza da noiva, para mascarar a verdade de que ali existia apenas uma prisioneira. Após o desjejum, Narina foi conduzida por corredores onde nunca tinha pisado. Passou por salões dourados, saletas cheias de conselheiros e, por um breve instante, cruzou com os olhos de Sultan Semil à distância. O olhar dele estava grave, perdido em pensamentos, mas quando percebeu a presença dela, hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo e, ao mesmo tempo, não soubesse como começar.
Aquilo acendeu em Narina um desejo estranho, o desejo de ser vista não como moeda, nem como responsabilidade, mas como alguém capaz de despertar sentimentos verdadeiros. Enquanto cruzava os salões, ouviu cochichos. Criadas comentavam sobre o sultão, sobre as tentativas anteriores, sobre mulheres que jamais foram tocadas, sobre noites intermináveis de espera e decepção. Alguns diziam que a presença de Narina poderia ser a última esperança do reino, outros apostavam que nada mudaria, pois a maldição de Semil era invencível. Sentir-se observada, julgada, desejada e, ao mesmo tempo, descartada, fazia o sangue de Narina ferver com uma mistura de medo e revolta. No harém, Narina foi recebida pela tutora, Madame Sibel, que explicou com voz fria todos os detalhes do ritual. Seriam horas de preparação, banho de flores, preces entoadas pelas mulheres mais velhas, roupas especiais que seriam vestidas somente ao entardecer. Sibel olhava para Narina com um misto de compaixão e pena, mas em nenhum momento suavizou a verdade. Nesta casa, cada mulher é preparada para o sacrifício de ser desejada e, ainda assim, esquecida. O sultão precisa de você, mas, acima de tudo, o reino precisa de paz. Não chore diante dele, não demonstre medo. Seja forte, aconselhou, entregando-lhe uma pulseira de ouro, símbolo da submissão exigida pelas tradições. Durante o banho ritualístico, Narina fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem, misturadas à água perfumada. Sentiu o calor das mãos femininas esfregando a pele, cada gesto tão cuidadoso quanto frio, como se estivessem preparando um cordeiro para o altar. Quando abriram a janela para deixar entrar a brisa, Narina olhou o céu azul, desejando estar em qualquer outro lugar, vivendo qualquer outro destino. Mas a realidade era implacável, ali estava, sem direito à escolha, sem espaço para sonhar. Ainda assim, mesmo com todo o sofrimento, uma centelha de esperança se recusava a morrer em seu peito. Enquanto esperava o entardecer, Fátima se aproximou, segurando as mãos de Narina entre as suas. Lembre-se, menina, a dor não dura para sempre. O sultão, por mais distante que pareça, carrega um coração machucado. Talvez, apenas talvez, você seja a única capaz de alcançar esse lugar, sussurrou, os olhos marejados. Narina sentiu o peito apertar. Queria acreditar em Fátima, queria acreditar que tudo aquilo fazia sentido, que o sofrimento teria uma razão, um fim redentor. Mas, no fundo, sabia que não poderia contar com promessas vazias. Precisava ser forte, ainda que o mundo desabasse ao redor. Ao anoitecer, o palácio mergulhou em silêncio. O som dos músicos tocava distante, como se quisesse acalmar o nervosismo de todos. Narina foi levada para um quarto menor, ao lado dos aposentos do sultão. Ali, criadas lhe deram vinho, massagearam seus ombros, ajeitaram seu véu. Por um instante, Narina sentiu-se sozinha no mundo, abandonada pelos próprios pais, entregue aos caprichos de um homem que mal conhecia. Dentro dela, um desejo reprimido começava a tomar forma. Não era apenas o desejo carnal, mas algo muito mais profundo, o desejo de ser compreendida, de ser cuidada, de ter alguém capaz de enxergar além da superfície. Quando as portas se abriram e Fátima lhe fez um sinal, Narina respirou fundo, ajeitou o véu e caminhou, cabeça erguida, rumo ao quarto do sultão. O ambiente estava tomado por um aroma de incenso, pétalas de rosa espalhadas pelo chão, luzes suaves de lamparinas dançando nas paredes. Sultan Semil Kai estava de pé, olhando para a lareira, os ombros tensos. Ele se virou lentamente quando ouviu Narina se aproximar. Por um momento, não houve palavras, apenas olhares carregados de tudo que ambos sentiam e não sabiam como dizer. Narina percebeu que o sultão estava mais pálido do que o normal, as mãos trêmulas, os olhos fixos nela, quase suplicantes. O silêncio era ensurdecedor, um espaço onde todos os medos, traumas, expectativas e desejos se encontravam e lutavam por espaço.
Ela caminhou até ele, a respiração presa, o coração batendo forte. Cada passo era uma declaração silenciosa de coragem, um desafio ao destino. Ficaram frente a frente, tão próximos que Narina podia sentir o calor da pele de Semil, podia perceber o cheiro de âmbar e especiarias. "Está com medo?" perguntou o sultão, a voz baixa, quase um pedido de desculpas. "Não tanto quanto imaginei", respondeu ela, a sinceridade escapando antes que pudesse pensar. Ele sorriu, um sorriso breve, quase triste. "Eu não quero te machucar, Narina." "Nunca quis machucar ninguém", confessou, desviando o olhar. Ela sentiu vontade de tocá-lo, de oferecer um gesto de conforto, mas não sabia se era permitido. Sabia, porém, que aquela noite mudaria para sempre a vida dos dois, quer quisessem, quer não. Quando ele estendeu a mão, hesitante, Narina a segurou com suavidade. Ambos tremeram no contato, o desejo reprimido se tornando quase insuportável, mas não era um desejo violento, era desejo de cura, de compreensão, de redenção. O tempo parecia ter parado, e no silêncio, duas almas feridas se encontravam, prisioneiras do passado, mas sedentas de um futuro diferente. Ali, nas sombras do quarto dourado, começou a nascer algo que ninguém naquele palácio seria capaz de destruir. O quarto parecia respirar junto com Narina e Semil. O ar denso era carregado de promessas não ditas, desejos sussurrados pelas paredes, lembranças antigas entrecortadas pelo silêncio cheio de significado. Por um instante, Narina teve a impressão de que tudo ao redor parava para assistir aquele encontro impossível, o passado aprisionando os dois, o presente pulsando entre dedos entrelaçados, o futuro trêmulo, aguardando para ser escrito. Semil fitou as mãos que se encontravam. Seus dedos eram quentes, a pele levemente áspera, sinal dos anos de luta, responsabilidade, comando. Narina percebeu uma vulnerabilidade profunda nele, algo que nunca tinha visto em homem algum. Não era medo da carne ou de desejo, era medo do abandono, do fracasso, do peso de decepcionar não só o reino, mas também a si mesmo. Ela buscou seus olhos, procurando no fundo daquela alma marcada um resquício de ternura, uma centelha de esperança que justificasse tanta resistência. Semil ergueu o olhar, e Narina sentiu o ar rarefeito ao perceber as lágrimas contidas. Aquilo a desconcertou. Tantas histórias ouvidas, tantos mitos ao redor do nome dele, e, no entanto, ali estava apenas um homem, assustado diante da possibilidade de sentir. "Não sei o que espera de mim", sussurrou Semil, voz embargada, cada palavra tropeçando entre o orgulho e a necessidade de honestidade. "Passei anos criando muros, recusando tudo que lembrasse minha própria dor. Tantas vezes, tentei cumprir aquilo que esperavam, mas meu corpo reage como se toda aproximação fosse ameaça." Narina respirou fundo, sentindo o próprio peito apertado de compaixão. Não era mais possível se ver apenas como vítima. Agora, diante daquele homem despido de toda a máscara, ela também precisava ser corajosa. Aproximou-se ainda mais, tocando suavemente o rosto de Semil, os dedos deslizando pela barba curta, sentindo a pele arrepiar sob seu toque. "Ninguém ensinou você a confiar, nem a ser amado." "Isso não é culpa sua", disse Narina, voz quase maternal, mais firme, transbordando emoção. "Todos temos medos, mas o medo não pode vencer a vida inteira." Semil fechou os olhos, absorvendo cada palavra como se fossem bálsamo. A mão dele foi até o rosto de Narina, hesitante, e ali permaneceu, como se a delicadeza daquele gesto pudesse salvá-lo. Eles se olharam longamente, dois mundos prestes a colidir de forma arrebatadora. "Sinto muito pelo que aconteceu com você. Gostaria de ter poder para apagar tudo", sussurrou Narina, emocionada, os olhos marejados. "Mas, talvez, possamos recomeçar. Não como rei e prisioneira."
Como dois seres que ainda querem ser felizes, apesar de tudo. Semil sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, quase infantil, carregado de alívio. Sentou-se ao lado dela na grande cama decorada, sem pressa, cada movimento cauteloso, como se temesse que qualquer gesto brusco destruísse a magia frágil daquele momento. O desejo entre eles crescia, mas era muito diferente de tudo que Narina imaginara. Era desejo de ternura, de refazer o caminho, de permitir-se sentir de novo. Ela tirou o véu devagar, olhando sempre nos olhos de Semil. Sentiu o coração martelar, não de medo, mas de antecipação. Ele segurou sua mão, guiando-a com delicadeza, respeitando cada limite, cada hesitação. O tempo parecia suspenso, embalado por uma música invisível. Narina se esqueceu da dor, esqueceu da humilhação, esqueceu do mundo. Apenas sentiu o calor do corpo de Semil próximo ao seu, o perfume de especiarias, a respiração descompassada. O desejo reprimido durante anos explodiu em ondas suaves, cada toque um convite à confiança. Semil tocou seus ombros, depois seu pescoço, sempre atento à menor reação de Narina, buscando o consentimento nos olhos dela, respeitando o medo, celebrando cada pequeno avanço. Quando finalmente tocou seus cabelos, Narina suspirou fundo, um suspiro de entrega e libertação. "Pode confiar em mim", murmurou Semil, segurando o rosto dela entre as mãos. "Nada vai acontecer que você não queira. Podemos esperar o tempo que for preciso. Só quero sentir que não estou mais sozinho." A sinceridade dele arrancou de Narina uma lágrima solitária, que deslizou pela face, testemunha da transformação acontecendo ali, na escuridão macia daquele quarto. Ela inclinou-se, apoiando a testa na dele, sentindo o calor da pele, o tremor dos lábios. Ficaram assim por minutos infinitos, respirando juntos, sentindo juntos o início de um amor improvável. Narina foi quem ousou primeiro. Acariciou o peito de Semil, sentindo o coração disparado, como o dela. Tocou levemente os lábios dele, num beijo casto, quase infantil, mas carregado de promessa. Semil correspondeu, primeiro com hesitação, depois com doçura. O beijo foi tímido, depois intenso, mas nunca apressado. Nenhum dos dois sabia como prosseguir, mas ambos desejavam aprender juntos. A noite foi avançando, os corpos se aproximando, as roupas deslizando pelo chão, os véus caindo sem pressa. Semil, finalmente, encarou a nudez de Narina. Por um breve instante, o velho medo ameaçou voltar, um tremor percorreu seu corpo, mas ele não recuou. Segurou a mão dela com força, como quem encontra um porto seguro em meio à tempestade. Narina, percebendo o medo dele, sorriu encorajadora, mostrando que ali, naquele quarto, nenhuma dor teria o poder de destruir o que estavam construindo. Fizeram amor como dois sobreviventes, não como estranhos. Cada gesto era lento, estudado, uma troca de confiança, uma batalha vencida contra traumas antigos. Semil chorou baixinho, uma lágrima escorrendo enquanto os dois se entregavam ao momento. Narina acolheu aquela dor, misturando-a com o prazer, oferecendo sua pele, seu coração, seus sonhos. Ali, entre lençóis perfumados, deixaram o passado para trás, mesmo que por uma noite. Depois, deitados lado a lado, ficaram em silêncio, ouvindo apenas a respiração do outro. Semil segurou a mão de Narina, agradecendo sem palavras por ela ter sido corajosa, por não ter fugido, por ter enxergado o homem por trás do mito. Narina, por sua vez, sentiu o peito aliviado pela primeira vez em muito tempo. Não era mais prisioneira, nem mercadoria. Era mulher, era parceira, era alguém capaz de amar e ser amada. Antes de adormecer, Semil virou-se para ela, olhos cheios de esperança, voz rouca pelo cansaço e pela emoção. "Obrigado, Narina. Obrigado por não ter me abandonado dentro das minhas sombras. Você não imagina o quanto significa para mim."
Ela apenas sorriu, apertando a mão dele, prometendo silenciosamente que, dali em diante, enfrentariam juntos cada tempestade, cada novo medo, cada noite escura. No corredor do palácio, Fátima ouviu os sussurros, os passos calmos, percebeu que aquela noite era diferente de todas as outras. Sorriu em silêncio, agradecendo aos céus por finalmente ver o medo sendo derrotado pelo amor. Quando o sol nasceu, invadiu o quarto com luz dourada, anunciando o início de uma nova era. Narina despertou nos braços de Semil, o rosto sereno, o corpo aquecido pelo abraço do homem que, na noite anterior, havia sido salvo por um sentimento que ninguém ousava nomear. Juntos, agora, estavam prontos para desafiar o destino. A luz suave da manhã se infiltrou pelos cortinados do quarto, lançando desenhos dourados sobre a pele de Narina. Ela acordou sentindo o peso reconfortante do braço de Semil ao redor da cintura. Por um instante, hesitou em se mover, desejando que aquele refúgio silencioso durasse para sempre, que o mundo permanecesse suspenso entre sonhos e realidade. Nunca antes sentirá o coração tão leve, tão livre. Mas a verdade, dura e incômoda, não tardaria a invadir o silêncio. Semil ainda dormia, os traços marcados pela serenidade que só quem encontra paz depois de muita guerra conhece. Narina ficou ali, observando, gravando cada detalhe, a linha do maxilar, as sobrancelhas fortes, o jeito como os lábios se entreabriam. Uma ternura profunda cresceu dentro dela, misturada ao medo de que tudo aquilo fosse apenas um breve intervalo antes do retorno à dor. Ela se levantou devagar, puxando o lençol para cobrir o corpo. A brisa que entrava pela janela trouxe aromas de flores e especiarias do jardim, reavivando memórias de infância, da liberdade perdida, do desejo reprimido de ser feliz. Caminhou até o espelho, encarando o reflexo. Já não era a menina assustada do dia anterior. Nos olhos havia algo novo, uma força calma, um brilho de esperança. Enquanto se vestia, sentiu uma ponta de ansiedade crescer. Havia rumores no palácio desde a noite anterior. Os criados cochichavam pelos corredores, os conselheiros caminhavam agitados, e todos pareciam querer descobrir o que acontecerá entre Semil e sua jovem esposa. Narina sabia que, para muitos, não era uma mulher, era apenas uma aposta, a esperança de que finalmente alguém fosse capaz de quebrar a maldição do homem mais poderoso do reino. Semil acordou quando Narina já estava de pé, olhando a paisagem além das janelas. Ele sentou-se devagar, puxando o lençol até a cintura, os olhos buscando o rosto dela com preocupação. "Sonhei que você tinha ido embora", murmurou, voz rouca, carregada de emoção. Narina sorriu, voltando até ele, sentando-se à beira da cama. Segurou a mão de Semil, sentindo o calor da pele, a pulsação acelerada. "Não vou a lugar algum. Não depois do que vivemos juntos", respondeu, a sinceridade preenchendo cada palavra. Ele fechou os olhos, deixando escapar um suspiro de alívio, um homem que finalmente conhecia o gosto da esperança. Puxou Narina para perto, apoiando a testa na dela, inspirando o perfume que vinha dos cabelos. Ficaram assim por minutos, em silêncio, permitindo que o momento se eternizasse no tempo. A paz, porém, não demorou a ser interrompida. Batidas firmes na porta anunciaram a chegada de Fátima, que entrou apressada, o rosto preocupado. "Narina, há rumores no palácio. Dizem que os conselheiros querem falar com Semil o mais rápido possível. Há inquietação entre os ministros. Muitos não aceitarão mudanças tão facilmente", sussurrou, a voz carregada de temor. Semil sentiu o peso da responsabilidade retornar, como uma onda gelada. Levantou-se, vestindo-se com a ajuda de Fátima, o olhar distante, a mente já ocupada pelas questões do reino. Narina observou o homem diante dela, dividido entre dois mundos, o do amor recém-descoberto e o das obrigações implacáveis. Antes de sair, Semil segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos fixos nos dela.
Não permita que o medo destrua aquilo que construímos. Não importa o que digam, você é minha escolha, prometeu, selando as palavras com um beijo terno. Narina sentiu um arrepio de orgulho, mas também de preocupação. Sabia que a felicidade sempre vinha acompanhada de perigos, principalmente naquele mundo onde confiança era tão rara quanto o ouro. Ao longo do dia, Narina ficou confinada aos próprios pensamentos. Os corredores estavam cheios de guardas, as portas trancadas com mais firmeza do que o habitual. Ouvia sussurros além das paredes, vozes tensas, discussões abafadas. Sabia que o medo não era privilégio apenas dela, o próprio Semil enfrentava demônios antigos, internos e externos. No fim da tarde, Fátima voltou, trazendo notícias preocupantes. Alguns conselheiros querem uma reunião formal. Há rumores de que exigirão provas de que você é digna deste palácio, que merece a confiança de Semil. Eles têm medo de que um coração curado o torne vulnerável, disse, voz carregada de revolta. Narina fechou os olhos, sentindo uma mistura de medo e indignação. Não bastava sobreviver, amar, curar alguém. Era preciso também provar o próprio valor diante de pessoas que viam apenas aparência e tradição. Decidida a não permitir que o medo roubasse sua paz, Narina pediu a Fátima para ajudá-la a se arrumar. Escolheu um vestido simples, azul, sem ornamentos, deixando que a verdade falasse mais alto do que qualquer luxo. Olhou-se no espelho, lembrando das palavras de Semil, não permita que o medo destrua aquilo que construímos. Quando finalmente foi chamada ao salão principal, sentiu o coração disparar, mas não permitiu que a insegurança a dominasse. Caminhou com passos firmes, cabeça erguida, ignorando os olhares desconfiados, as palavras venenosas sussurradas entre as colunas de mármore. Semil aguardava ao lado dos conselheiros, rosto tenso, mandíbula travada. Quando Narina entrou, ele pareceu respirar mais aliviado, a presença dela trazendo serenidade ao ambiente carregado de tensão. Um dos conselheiros mais antigos se adiantou, olhar duro, voz fria. Precisamos de garantias. O reino não pode mais viver de incertezas e escândalos. Queremos saber quem é essa mulher que, em uma única noite, fez aquilo que ninguém jamais conseguiu. Será que podemos confiar nela? Será que não representa perigo disfarçado? O veneno das palavras cortou Narina, mas ela se manteve firme. Respirou fundo, buscando coragem no fundo do peito. Não sou ameaça a ninguém. Vim aqui sem escolha, mas escolho permanecer porque agora acredito em algo maior. Não desejo poder, nem riqueza. Apenas quero ajudar Semil a ser feliz, a curar o que o passado destruiu, declarou, a voz limpa, cheia de emoção. O salão ficou em silêncio, os conselheiros trocando olhares surpresos. Nenhum deles esperava tamanha coragem, tamanha honestidade. Semil tomou a palavra, a voz carregada de autoridade e sentimento. Não permitirei que dúvidas destruam minha felicidade. Pela primeira vez, encontrei alguém capaz de enxergar além do título, além da dor. Narina não é só minha esposa, é a razão pela qual acredito que tudo pode mudar, declarou, encerrando a discussão. Os conselheiros recuaram, vencidos, mas o veneno do ciúme, da inveja, do medo ainda pairava sobre o palácio. Sabiam que, enquanto existisse amor verdadeiro, sempre haveria aqueles dispostos a atacar. Narina deixou o salão sentindo o peso dos olhares nas costas, mas também um orgulho renovado. Havia enfrentado seus maiores medos, e agora, mesmo em meio à intriga, sentia que podia resistir a qualquer tempestade, desde que Semil estivesse ao seu lado. Ao voltar para os aposentos, encontrou Semil esperando. Ele abriu os braços, acolhendo-a no abraço mais sincero que já experimentara. Ali, juntos, sabiam que a luta estava só começando. Mas enquanto os corações batessem no mesmo compasso, nada seria capaz de separá-los.
O abraço de Semil era mais do que consolo, era um voto silencioso de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer adversidade. As paredes frias do palácio não pareciam tão ameaçadoras quando ele mantinha Narina junto ao peito, respirando fundo, tentando ancorar-se no momento presente. Mas, mesmo ali, no calor do encontro, ambos sabiam que as sombras do passado não desapareceriam sem luta. Naquela noite, enquanto as estrelas se espalhavam sobre os jardins silenciosos, Semil caminhou com Narina até a varanda particular. O vento morno fazia as cortinas dançarem, e, por um instante, o mundo lá fora parecia muito distante do universo particular dos dois. Semil olhou para o horizonte, perdido em pensamentos, enquanto Narina sentava-se ao lado, esperando pacientemente que ele falasse. Podia sentir a tensão no ar, algo não resolvido crescendo entre eles. Preciso te contar algo que nunca compartilhei com ninguém, começou Semil, a voz baixa, quase um sussurro arrancado do fundo da alma. Já falei sobre a noite que mudou minha vida, sobre a traição, mas nunca disse toda a verdade. Narina virou-se, segurando a mão dele, transmitindo confiança e compreensão. Sentia que aquela confissão poderia doer, mas sabia que somente a verdade poderia curar o que o silêncio havia agravado durante anos. Aquela mulher não tentou apenas destruir meu corpo, Narina. Ela destruiu minha fé em tudo e todos. Quando acordei naquela noite, machucado, percebi que as pessoas que mais confiei me venderam por medo, por inveja, por ambição. Não suportei a vergonha. Desde então, cada vez que tento confiar, meu corpo lembra daquela noite, daquela dor. Não consigo separar amor de perigo. Não consigo desejar sem sentir culpa. A confissão de Semil caiu como uma tempestade sobre o coração de Narina. Ela sentiu lágrimas nos olhos, não apenas por ele, mas por si mesma, por todos que já tiveram os sonhos esmagados pela crueldade alheia. Com extrema delicadeza, ela acariciou o rosto de Semil, enxugando uma lágrima que escapou sem permissão. A dor que você carrega é profunda, mas não é impossível de curar. Sei como é sentir-se traído, descartado, não amado. Minha família me vendeu, acreditando que minha felicidade era menos importante que as dívidas, menos importante que a honra deles. Também cresci acreditando que não merecia amor, apenas medo, Narina confessou, a voz firme apesar do sofrimento. Semil apertou a mão dela, um nó se desfazendo lentamente na garganta. E agora, Narina? O que fazemos com tanta dor? Como se começa de novo, depois de tudo? Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas carregado de esperança, como a primeira flor que desafia o inverno. Não existe recomeço perfeito, Semil. Só existe a decisão de não deixar a dor decidir por nós. Se confiarmos um no outro, um pouco a cada dia, talvez possamos encontrar o caminho. Não posso prometer que tudo será fácil, mas posso prometer que não vou desistir de você. Foi nesse momento que Semil desabou, permitindo-se chorar nos braços dela. Ali, entre soluços e confissões, ele se mostrou inteiro, sem máscaras, sem defesas. Narina não afastou o rosto, não se encolheu. Segurou Semil com força, acolhendo não apenas o homem, mas também o menino ferido, perdido em alguma noite distante. Horas depois, ainda juntos na varanda, Narina percebeu uma mudança sutil no olhar de Semil. Havia ali menos medo, menos vergonha. A confiança, embora frágil, começava a se reconstruir com cada palavra dita, cada silêncio respeitado. No dia seguinte, o palácio acordou inquieto. Notícias de que o casal permanecerá junto durante toda a noite se espalharam rapidamente, provocando ciúmes e inveja entre conselheiros, criadas e pretendentes rejeitados. Madame Cibele, sempre atenta aos murmúrios do harém, alertou Narina. Alguns homens deste reino não suportam a ideia de perder o controle. Para eles, mulher existe para calar, para obedecer,
nunca para curar. Tenha cuidado. Agora você é uma ameaça real, disse, olhos sérios, a mão pousando levemente sobre o ombro da jovem. Narina sentiu o sangue ferver, não de medo, mas de revolta. Durante toda a vida, ouvirá que mulheres deviam aceitar o próprio destino, que nunca teriam poder suficiente para mudar a história de um homem. Agora, pela primeira vez, acreditava que podia desafiar aquela regra. Sabia que ao lado de Semil, mesmo feridos, podiam construir algo mais forte do que qualquer tradição, qualquer lei. Quando ficou sozinha, Narina caminhou pelo jardim, tentando encontrar sentido para tudo. Lembrou-se de Fátima, das noites em claro, das palavras sussurradas ao pé da cama, coragem é escolha, não domingo corações partidos podem curar outros corações. Pela primeira vez, sentiu orgulho de sua trajetória. O medo não dominava mais sua alma. Enquanto caminhava, sentiu a presença de Semil se aproximando. Ele a puxou suavemente para um canto discreto, longe de olhares e ouvidos indesejados. Preciso de você comigo hoje, Narina. Não como esposa apenas, mas como aliada. Os conselheiros estão reunidos novamente. Não querem aceitar que estou mudando. Vão tentar te enfraquecer, me separar de você. Preciso que mostre quem é de verdade, pediu Semil, segurando a cintura dela, os olhos implorando por força. Narina o abraçou, sentindo o corpo dele relaxar. Farei tudo para proteger nosso amor, Semil. Não quero ser sombra, nem vítima. Quero ser ponte entre a dor e a cura, mesmo que para isso eu precise enfrentar os dragões do teu passado. Os dois se separaram, olhos nos olhos, silêncio eloquente entre eles. Narina percebeu ali que era amada, não como prisioneira, mas como mulher que desafia e acolhe, que confronta o medo para construir algo novo. A reunião com os conselheiros foi dura. As perguntas eram carregadas de veneno, dúvidas e ameaças veladas. Perguntaram sobre o passado de Narina, sua família, sua virtude, sua capacidade de governar ao lado de Semil. Ela respondeu sem hesitar, cada resposta um golpe contra os muros da tradição, cada palavra uma afirmação do próprio valor. Não vim roubar o poder de ninguém. Estou aqui porque escolhi ficar. Se acham que o medo vai me calar, se enganam. Eu conheço o peso da solidão, da rejeição. Se for preciso enfrentar o mundo inteiro para proteger o homem que amo, enfrentarei, declarou, a voz vibrando com uma coragem nova, inesperada até para ela mesma. Quando a reunião terminou, Semil abraçou Narina publicamente, ignorando as tradições, ignorando a revolta estampada nos rostos dos inimigos. Ali, diante de todos, mostrou que não estava mais disposto a viver com medo. Narina soube, então, que a verdadeira dor havia sido enfrentada. O mais difícil já não era o passado, mas o desafio de manter acesa a chama do amor diante das ameaças externas. E, mesmo sabendo que a luta estava longe de terminar, sentiu-se pronta. Pela primeira vez, acreditou que era possível ser feliz. O palácio parecia respirar aliviado, mas Narina sabia que a guerra interna estava longe de terminar. O orgulho, o desejo de mudança, o medo da rejeição, tudo se misturava dentro dela como uma tempestade prestes a explodir. Caminhando pelos corredores após a reunião, ela sentia os olhares pesados das criadas, as avaliações silenciosas dos conselheiros, o veneno ainda pulsando sob cada gesto, cada sorriso fingido. Fátima a esperava no quarto, o rosto tenso, mas com um brilho discreto de admiração. Você foi corajosa, Narina. Nunca vi ninguém falar daquela maneira no salão, nem mesmo rainhas de outros tempos. Mas cuidado, menina. Coragem chama inimigos, alertou, ajeitando os véus espalhados. Narina sentou-se à beira da cama, o corpo cansado, mas a alma inquieta. As mãos tremiam, mas não de medo,
e sim de desejo reprimido, de antecipação pelo que viria. Sabia que aquela noite marcaria uma virada definitiva, não seria apenas a mulher que enfrentou a corte, mas aquela que, finalmente, se entregaria sem reservas ao homem que aprenderá a amar. O entardecer cobria o palácio com tons de ouro e púrpura. Narina vestiu um robe de seda, azul escuro, o tecido frio sobre a pele despertando os sentidos adormecidos. Ela se olhou no espelho, notando o brilho nos olhos, o rubor das faces, o modo como os lábios tremiam. Não era só nervosismo, era o desejo ganhando espaço, a esperança de ser plenamente mulher, de viver algo arrebatador ao lado de Semil. Quando a noite caiu, ele veio procurá-la. Não havia escolta, nem criados, nem formalidades. Semil caminhou até Narina como um homem comum, o rosto iluminado por um sorriso tímido, quase juvenil. Ele parou diante dela, os olhos brilhando com aquela mistura rara de paixão e gratidão. "Você foi minha luz hoje", murmurou, acariciando o rosto dela com um gesto terno. "Não sei como agradecer por tudo o que fez, tudo o que enfrentou. Mas quero aprender a ser merecedor desse amor." Narina sorriu, os dedos deslizando pelo braço dele, sentindo os músculos tensos, o calor da pele. "Não quero agradecimentos, Semil. Só quero você inteiro, sem reservas. Quero que me deixe entrar onde ninguém mais entrou. Quero que confie em mim até o fim." Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a libertação de não precisar fingir. Abraçou Narina com força, os corpos colando-se, corações acelerados, respirações misturadas. Era diferente daquela primeira noite, ali não havia mais medo, apenas desejo de conexão, de entrega, de transformação. As roupas foram deixadas cair lentamente, como véus de insegurança abandonados no chão. Semil tocou cada centímetro da pele de Narina com devoção, com espanto, com uma ternura inesperada. Os dedos exploravam, não com pressa, mas com respeito, celebrando cada suspiro, cada estremecimento, cada lágrima de emoção. Narina correspondeu com intensidade, abraçando o corpo de Semil, oferecendo-se sem medo, sem reservas, sem vergonha. Descobriu nele não só o amante desejado, mas o amigo, o cúmplice, o homem que a fazia sentir-se viva. Os corpos se encontraram como se buscassem refazer o mundo, desejo e ternura se alternavam, entrelaçando dor e prazer, medo e esperança. No auge do amor, Semil chorou novamente, desta vez lágrimas de alívio, de gratidão, de vitória. Sentiu-se curado não apenas na carne, mas na alma. As mãos de Narina eram bálsamo para todas as feridas, cada palavra dela uma oração não dita, cada beijo uma promessa de eternidade. Quando tudo terminou, permaneceram juntos, abraçados no silêncio, ouvindo apenas o som do próprio coração. O luar banhava o quarto, transformando os lençóis em ondas prateadas, os corpos em esculturas de luz e sombra. "Nunca imaginei que pudesse sentir isso", sussurrou Semil, acariciando os cabelos de Narina. "Pensei que meu destino era viver sozinho, carregando o peso da dor para sempre." Narina sorriu, os olhos marejados, o peito transbordando de alegria. "Ninguém está condenado ao passado, Semil. O amor não é castigo, é remédio. O que sentimos hoje prova que até as feridas mais profundas podem ser curadas, se houver coragem de enfrentar a escuridão juntos." O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros. Não era vazio, mas pleno, carregado de esperança, de promessa, de um futuro possível. Semil segurou Narina com delicadeza, beijando cada cicatriz, cada curva, cada lembrança. A cada gesto, celebrava não só a mulher que o salvou, mas a si mesmo, finalmente livre. No dia seguinte, a notícia do amor consumado percorreu o palácio como fogo em palha seca. Alguns reagiram com inveja, outros com desprezo, mas havia também quem enxergasse, pela primeira vez, uma chance de mudança real.
Os criados sorriam discretamente para Narina nos corredores, as mulheres do harém cochichavam sobre sua coragem, os guardas reconheciam nela algo que transcendia a beleza física, dignidade. Os conselheiros, porém, não estavam prontos para aceitar aquela transformação. Na manhã seguinte, Narina foi chamada à presença deles novamente. Desta vez, a postura era mais agressiva, o medo deles mais evidente. Agora, mais do que nunca, você representa perigo, declarou um dos líderes, a voz impregnada de rancor. Uma mulher capaz de curar o coração do nosso rei pode transformar todo o reino. Narina não recuou. Com a força de quem já atravessou tempestades, ergueu o rosto e respondeu: não sou perigo, sou esperança. Sei que muitos não aceitam mulheres fortes, mas a história não é feita só de medo e obediência. O mundo está mudando, e eu também. Quando saiu dali, sentiu os joelhos fraquejarem, mas o sorriso permaneceu firme. Encontrou Semil esperando por ela no jardim, as mãos abertas, o olhar orgulhoso. Você não está sozinha, Narina. Nunca mais, prometeu, e ela acreditou. Naquela noite, celebraram não só o amor, mas a vitória sobre tudo o que os impedia de viver plenamente. Os corpos se encontraram novamente, desta vez sem dor, sem hesitação, apenas entrega. Os suspiros se misturaram ao vento do deserto, as promessas ao brilho das estrelas, os sonhos ao calor dos lençóis. Juntos, entenderam que a verdadeira transformação não estava apenas no corpo, mas no coração, na alma, na coragem de amar apesar de todos os riscos. Semil olhou para Narina como quem finalmente enxergava o futuro, e ela, por sua vez, viu em Semil não mais o rei ferido, mas o homem amado, parceiro para a vida inteira. Quando o novo dia nasceu, trazendo luz dourada sobre o mundo, Narina sabia que não era mais a mesma. Tinha enfrentado o medo, vencido as próprias dúvidas, entregue-se ao amor sem reservas. Ao lado de Semil, estava pronta para tudo o que ainda viesse, porque agora, juntos, eram invencíveis. O nascer do sol lançou raios dourados sobre o palácio, anunciando um novo tempo. Narina despertou envolta pelos braços de Semil, sentindo o calor da pele, o perfume suave de especiarias que impregnava os lençóis. A serenidade daquele instante parecia impossível diante de tudo que haviam enfrentado, mas ali, com os corpos entrelaçados, ela soube que toda dor fazia sentido. O amor, finalmente, era refúgio, não ferida. Semil abriu os olhos devagar, sorrindo ao ver Narina observando-o em silêncio. Passou os dedos suavemente pelos cabelos dela, desenhando trilhas invisíveis sobre a pele, memorizando cada detalhe como se temesse acordar de um sonho bom. Não quero jamais esquecer esse momento, sussurrou, puxando Narina para mais perto, respirando o cheiro de jasmim que vinha dos cabelos dela. Passei tanto tempo fugindo do passado que quase perdi a chance de viver o presente. Narina o abraçou com força, sentindo no peito um orgulho que nunca conhecera. O passado fez de você quem é, Semil. Mas não precisa mais te prender. Hoje, temos escolhas. Podemos construir nosso próprio destino. O sol foi subindo devagar, iluminando o palácio com uma luz suave, filtrada pelas cortinas brancas. Fátima bateu à porta, trazendo uma bandeja com frutas frescas, pães e chá perfumado. Sorriu ao ver os dois juntos, o rosto envelhecido irradiando satisfação. Hoje, o palácio inteiro comenta sobre vocês, anunciou, servindo o chá com mãos firmes. Alguns ainda resistem, mas muitos começaram a ver esperança onde antes só havia medo. Semil levantou-se, vestiu-se rapidamente e caminhou até a janela. Observou os jardins lá embaixo, cheios de criados trabalhando, de flores desabrochando ao vento. Sentiu-se, pela primeira vez, parte daquele mundo, não apenas espectador distante. Quero que todos saibam que a partir de hoje, Narina não é só minha esposa. É minha parceira, minha igual.
Não permitirei que ninguém tente separá-la de mim, ou tratá-la com menos respeito do que merece, afirmou, os olhos brilhando de determinação. Narina percebeu que ali estava o verdadeiro milagre. Semil, antes prisioneiro dos próprios traumas, agora se erguia para protegê-la, reconhecendo não só o amor, mas o valor, a coragem, a dignidade. O desejo reprimido que sempre carregara agora se manifestava em gestos de cuidado, em palavras de apoio, em promessas sussurradas durante a madrugada. Durante aquele dia, a notícia do anúncio de Semil correu rápido. As mulheres do harém murmuravam em tom admirado, algumas com inveja, outras com esperança renovada. Os conselheiros, incapazes de enfrentar a nova realidade, foram obrigados a recuar diante da força do casal. Até os guardas, acostumados a tratar Narina como visitante, passaram a cumprimentá-la com respeito. No início da tarde, Semil e Narina receberam visitas de representantes de outros reinos, que vinham não só para observar, mas para compreender como a jovem esposa conseguirá o que tantas outras haviam fracassado em conquistar, a confiança e o coração do homem mais inacessível do mundo. Narina, vestida com simplicidade, falava com delicadeza e firmeza, respondendo perguntas com sinceridade, nunca com arrogância. Sua humildade conquistou ainda mais admiradores, tornando-se símbolo de esperança para as mulheres que ainda viviam presas ao medo, ao silêncio, à resignação. Quando a noite caiu, uma grande celebração tomou conta do palácio. Músicos vieram de longe, os salões foram decorados com flores brancas, mesas fartas, tapetes luxuosos. Semil conduziu Narina pelo salão principal, diante de todos, mostrando que agora eram um só corpo, uma só alma. Dançaram juntos sob a luz das lamparinas, o riso dela ecoando leve, o olhar dele preso aos olhos da amada. A música parecia transformar o ar, enchendo os corações de esperança, de um desejo contagiante de viver além do medo. Naquela noite, houve discursos, declarações, votos de lealdade. Semil agradeceu aos que confiaram no casal, reconheceu erros do passado, prometeu lutar por justiça e igualdade dentro do próprio reino. Quem ama não domina, protege. Quem ama não teme a verdade, nem a dor. A partir de agora, ninguém mais será julgado pela fraqueza, mas pela coragem de recomeçar, disse, voz emocionada, olhando para Narina como se o mundo todo se resumisse nela. Fátima, com lágrimas nos olhos, abraçou Narina durante a celebração. Nunca imaginei que veria esse dia. Você é a prova viva de que mulheres podem mudar histórias, podem ser força e doçura ao mesmo tempo. Obrigada, menina. Por você, tenho esperança novamente, sussurrou, apertando a mão da jovem com carinho. No fim da festa, já com o salão vazio e a lua alta no céu, Semil levou Narina para os jardins. Caminharam de mãos dadas entre jasmins e palmeiras, os pés descalços sentindo o orvalho da noite. Pararam diante da fonte central, onde a água caía em gotas suaves, embalando segredos e promessas. O que mais deseja, Narina? Perguntou Semil, o rosto iluminado pela lua. Ela pensou por um instante, observando o brilho da água, o reflexo das estrelas. Desejo que nosso amor seja farol para outros. Que mulheres possam acreditar no impossível, que homens aprendam a pedir ajuda, a curar o próprio coração. Quero um reino onde a coragem seja celebrada, não punida. E quero envelhecer ao seu lado, contando essa história para nossos filhos, para que nunca tenham medo de amar, respondeu, os olhos cheios de esperança. Semil a beijou, selando aquele sonho no espaço entre o real e o eterno. Não precisavam de promessas grandiosas, bastava estarem juntos, prontos para enfrentar cada novo desafio. O medo, agora, era só uma sombra passageira diante da força do amor. Naquela última noite, fizeram amor novamente, não mais como sobreviventes de batalhas passadas, mas como construtores de um novo mundo. O prazer era celebração, a entrega era comunhão,
os corpos e almas fundidos em algo sagrado, indestrutível. Na manhã seguinte, o palácio acordou em festa. Notícias do casal inspiraram outros reinos a questionarem suas próprias tradições, a desafiarem costumes antigos, a permitirem que o amor falasse mais alto do que o medo ou a vergonha. Narina recebeu cartas de mulheres de terras distantes, agradecendo por sua coragem, pedindo conselhos, compartilhando sonhos e lágrimas. Semil, finalmente livre, tornou-se um líder ainda mais respeitado, agora guiado pela compaixão, pela justiça, pelo desejo de transformar tudo ao redor. E Narina, sua rainha, tornou-se lenda viva, exemplo de que ninguém está destinado a ser prisioneiro da dor para sempre. Quando o ciclo de estações completou 1 ano, o reino já era outro. Os jardins floresciam mais intensos, as pessoas sorriam com mais facilidade, e o palácio, antes palco de medos e intrigas, agora era lar de esperança, de música, de alegria. E assim, entre sorrisos, lágrimas, noites insones e dias de sol, Narina e Semil seguiram juntos, provando ao mundo inteiro que o amor verdadeiro não conhece limites, não teme feridas, não aceita derrotas. Porque, quando 2 corações decidem enfrentar a vida lado a lado, até o impossível se rende diante da coragem de amar. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.